Na parte 2, no módulo 2, a gente vai ver sobre termoquímica e vamos entender bem sobre os tipos de entalpia, entalpia de formação, combustão, neutralização, entalpia das ligações químicas. Depois falaremos sobre a aplicação da lei de Hess nos diagramas de entalpia e o manuseio de reações e a tecnologia de combustíveis, o efeito dos combustíveis. Essa temática, esse tipo de abordagem que tem sido muito cobrado nas provas do Enem. Mas antes de mais nada, né, o que é entalpia? Em suma, a entalpia é uma forma de resumir a energia acumulada nas moléculas. Entalpia é energia acumulada. De onde vem essa energia? A energia vem das ligações químicas. Essa energia pode estar acumulada nos átomos, nas vibração das ligações, vibração atômica, nas rotações e translações que os átomos fazem. É importante a gente pensar que as moléculas elas são completamente dinâmicas, né? Aqui eu tenho um simulador que mostra um pouco desse princípio. Olha só. Então esse simulador, vou pegar uma amostra de molécula de água e amostra de água. Nos estado físico sólido, a água em particular, ela tem essa característica de ser volumosa, mesmo no estado físico sólido. É inclusive uma propriedade incrível da água, que é devido a isso que, por exemplo, a vida nas regiões polares se mantém, né? Porque ela congela, ela passa para o estado sólido e é importante que haja a continuidade da vida. Como a água sólida ela é menos densa, é mais volumosa, o gelo ele fica numa camada superficial dos lagos e rios congelados, e abaixo dessa camada, que vira uma manta térmica, a temperatura é em torno de 4 graus Celsius, que permite ainda a existência da vida. Então tá, eu tenho aí a água, olha só como as moléculas vibram o tempo todo, né? É um sistema bastante dinâmico. Aqui é água líquida e aqui é água gasosa. Fato é que, para que ocorra, pegar neônio agora, neônio sólido. Observa que para todos os outros materiais, o sólido não tem essa característica de ser expandida. É só a água devido às interações intermoleculares da ligação de hidrogênio. Neônio sólido, neônio líquido, neônio gasoso. Começando com o neônio sólido. É importante e é pré-requisito lembrar que a mudança do estado físico do sólido para o líquido exige o acréscimo energético. Estou mudando aí para o estado gasoso já. Temperatura de 35 Kelvin, é um gás nobre, né? Ele já muda direto para o estado gasoso. O argônio, então ele sublima o nome dessa mudança de estado físico. O argônio sólido, quando ele é aquecido, ele passa pelo estado líquido para depois virar o estado gasoso. Sendo que o estado líquido é aquele estado em que as moléculas se acumulam mais próximos do fundo do recipiente. Fato é que a mudança do estado sólido para o estado líquido exige aquecimento. Olha só como muda aqui a temperatura na escala Kelvin, de 27 Kelvin para 57 Kelvin, depois para 113 Kelvin. Deixa eu ver se tem como colocar Celsius. Aqui, Celsius, mais interessante ainda. Então, água sólida, por exemplo, aqui é menos 127 graus Celsius. Líquida, já a 13 graus Celsius. E água gasosa a 156 graus Celsius. Inclusive está no estado superaquecido, né? Está acima do seu ponto de ebulição, porque está sendo pressurizada ali. Importante lembrar que o aquecimento é um processo endotérmico e faz com que a temperatura do sistema aumente e, consequentemente, aumenta também a pressão do sistema. E é possível, por esse simulador, a gente observar que, ao mudar o estado físico, aqui nesse cantinho direito, em diagrama de fase, a bolinha é o estado onde estamos, né? A água está no estado gasoso, conforme eu vou aquecendo, ó, ela se aproxima do ponto crítico. Quando ela chegar no ponto crítico, ela já vai tender a ir para o estado supercrítico, com altíssimas pressões, ó, coisa de 13 atms, temperaturas de 800 Kelvin, até que o sistema muda de estado e entra no quarto estado da matéria, que é o estado plasmático. Lembrar que o fenômeno inverso, que é sair do plasma, vir para o gasoso, depois virar líquido, depois virar sólido, é um fenômeno exotérmico, né? Envolve a perda de calor para isso. Esse meu sistema aqui, se eu pegar ele que já está em estado plasmático e pressurizá-lo, corro o risco até dele colapsar. Deixa eu ver se o simulador vai demonstrar isso. Olha só, o sistema chegando próximo do colapso até que ele estoura.
Então tá. Esse é o primeiro conhecimento base para a gente trabalhar bem com termoquímica. Outra base interessante, importante, é sobre as transformações energéticas. Nesse simuladorzinho, eu demonstro como a energia pode se transitar ao longo dos sistemas, né? E, por exemplo, a energia da pedalada, ela não se relaciona com a energia de um painel solar, mas ela pode se relacionar com a energia de um rotor, né, de uma turbina, como fonte geradora de eletricidade. Apesar do nosso ciclista começar a ficar cansado, mas inclusive essa fonte de energia rotacional pode ser de outras formas, como a energia da água, por exemplo. É possível que haja as conversões. Aqui, por aproveitamento energético, de repente eu possa colocar uma lâmpada para aproveitar aquela fonte de energia e aí a lâmpada vai acender. Ou posso colocar uma fonte de aquecimento, né, para fazer com que um certo líquido, no caso a água, se aqueça por efeito daquela transformação energética. Se eu colocar um painel solar para ser alimentado com a massa de água, olha só, essas fontes energéticas já não conversam mais entre si. Então, no fim das contas, fato é que é importante a gente usar a dimensão e a proporção adequada quando a gente fala de energia dos processos. Então vamos voltar para o nosso quadro. Falamos então do conceito de entalpia. E o conceito de entalpia se subclassifica entre entalpia de formação, que basicamente ele diz respeito à energia para a formação das moléculas. Não é à toa, né, esse nome. Então está relacionado com a energia necessária para que as moléculas sejam construídas. E existe um princípio fundamental da convenção da química para esse tópico. É importante a gente lembrar que a entalpia de formação de toda substância simples é zero. Entalpia de formação é simbolizado com esse ΔHF. Tá? Isso é um ΔHF, entalpia de formação da substância. Então aqui, por exemplo, eu trouxe a entalpia de combustão, que é o nosso outro tipo de entalpia, que está aqui do ladinho, de uma série de moléculas orgânicas. Qual a principal diferença da entalpia de formação para a entalpia de combustão? Enquanto que a entalpia de formação está focado, né, na constituição, na construção daquela molécula, a entalpia de formação... Enquanto que a entalpia de formação está focada na construção da molécula, a entalpia de combustão ela é focada na queima, né, na oxidação acelerada daquela molécula. Isso é entalpia de combustão. E existe uma característica importante. O ΔH da entalpia de combustão ele é sempre exotérmico. Ser exotérmico quer dizer que é sempre energia liberada. Energia liberada. Enquanto que se fosse endotérmico, ele é energia absorvida. Eu falei sobre isso lá no nosso simuladorzinho das trocas energéticas. Aqui é a entalpia de combustão de uma série de moléculas orgânicas. Todos os valores abaixo de zero, valores negativos. Existe ainda o conceito da entalpia de neutralização, que basicamente é a entalpia de uma reação de neutralização, que na grande maioria das vezes essas reações acontecem com liberação de energia também, né, com aquecimento. Outro ponto de vista fundamental é isso. Quando a gente fala de entalpia de neutralização e há aquecimento no sistema, esse aquecimento é justamente resultado da energia liberada, tá, gente? Muito cuidado com esse ponto de vista. Se o meu sistema aquece, se as paredes do meu sistema aquecem, ainda melhor dizendo, quer dizer que lá onde aconteceu a minha reação química, lá no meu meio reacional, então quer dizer que a reação é quem liberou esse calor. Meu sistema reacional é quem liberou esse calor para o sistema aquecer. Se o calor foi liberado, é um processo, ou seja, um processo exotérmico, processo que libera calor. E para entender sobre a entalpia de ligação, o fato é que cada ligação química ela tem sua capacidade de armazenar energia de uma forma diferente. Inclusive, quanto mais ligações múltiplas acontecem, mais energia fica acumulada. Só para situar o que é a ligação múltipla, é quando eu tenho uma ligação, por exemplo, aqui uma ligação simples carbono-carbono,
Opa, não está aparecendo na tela, agora sim. Uma ligação dupla carbono-carbono, ligação tripla carbono-carbono. A ligação tripla ela tem mais energia acumulada do que a simples e do que a dupla. Esse é o princípio, tá? Das ligações múltiplas, é sobre isso. Lá na sua questão Enem, se esse conteúdo for cobrado, vai vir junto uma tabela como essa, ó, que mostra a energia da ligação. Ligação carbono com hidrogênio, você não precisa decorar nada disso, esse é o ponto. Essa tabela é fornecida, você vai precisar saber usar. E não há muito segredo. Só existem dois princípios. Toda ligação quebrada é um processo que absorve energia. Ligação quebrada é endotérmico. Endotérmico. E a ligação formada, toda ligação que é formada no processo, é um fenômeno exotérmico. A formação de uma ligação química libera calor, libera energia. Formação é um fenômeno exotérmico. Ok. Vamos aplicar aqui um exemplo. Isso aqui, essa parte de, na verdade, termoquímica de um modo geral é bem prática, né? Bem aplicação. Então eu falei sobre os tipos de entalpia. Eu vou dar um exemplo de entalpia de ligação. Daqui a pouco eu faço uma aplicação com vocês da entalpia de reação de um processo. Então vamos supor que eu tenha essa molécula aqui. Estou criando agora com vocês a molécula que tenha essas energias aqui, que a gente aproveita essa tabela. Tá aqui, essa molequinha aqui. Beleza, tá aí. Essa é a molécula de um ácido carboxílico, né? Nosso ácido carboxílico tem 1, 2, 3 carbonos. Esse é o nosso ácido propanóico. Se você não está lembrando disso, pode ficar tranquilo. Daqui a pouco nós teremos um módulo de orgânica. Esse é o ácido propanóico. Qual seria a energia de formação dessa molécula? A gente pode calcular a partir das energias das ligações. Importante lembrar daquelas ligações que ficam subentendidas, tá? Até por isso eu estou trabalhando esse exemplo nesse formato com vocês. É porque quando a gente desenha uma molécula na forma de palito, as ligações com hidrogênios, elas ficam subentendidas, não são demonstradas. Então é importante lembrar que aqui, por exemplo, ó, existem 3 ligações com hidrogênio aqui na ponta. Aqui no carbono número 2 tem 2 hidrogênios invisíveis. Carbono número 1 não tem nenhum. E aqui tem uma ligação do O com o H. Então tá, eu tenho que considerar todas as ligações e somá-las. Já que eu quero saber a energia de formação dessa minha molécula, a formação é sempre exotérmica. Então eu vou juntar todas essas energias. Quando concluir, é só lembrar que provavelmente esse valor vai ser negativo. Eu vou ter a entalpia da formação da minha molécula com um sinal negativo. Então ligação O com H vale 462 kJ. Ligação O com C, que é essa aqui, ela vale O com C. A tabelinha não tem a ligação do O com C. Vou colocar aqui. O com C vale 380 kJ por mol. Então O com C 380 kJ. Não veio na tabelinha a energia dessa ligação específica. Mas a gente pode fazer aqui para manter o nosso treino. Aqui então ligação C dupla O vale 744 kJ. A ligação aqui, ó, esse carbono número 2 com o carbono número 1, ligação C com C, vale 348 kJ. A ligação, outra ligação C com C aqui, do carbono 2 com carbono 3, mais 348 kJ. E agora eu tenho que juntar todas as ligações C com H. O C com H, cada C com H vale 413 kJ. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, vezes 5. Beleza. Delimitei aqui as energias de cada ligaçãozinha. Estou plenamente apto para calcular aí a minha energia de formação dessa molécula. Só para a gente ganhar tempo,
Vou fazer aqui mais rápido na calculadora aqui com vocês. Então vamos lá. 413, deixa eu colocar na tela a calculadora. 413 vezes 5 mais 348 mais 348 mais 744. Opa, foi demais. Aí tem como pagar? Tem. 744 mais 380 mais 462. Tenho que a energia de formação com base nessa tabela de energia de ligação do meu ácido propanóico é, portanto, 4.317 kJ por mol. Identifiquei a partir da entalpia da ligação. Não precisa se preocupar que ninguém tem que decorar nada dessa tabela, tá? Isso aqui vai ser dado para vocês. É só mesmo saber usar. Essa é a habilidade que vocês precisam ter para o Enem. 4.317 kJ por mol. Tá, então. Calculando a entalpia da formação a partir da energia de ligação. Outra possibilidade desse conteúdo da lei de termoquímica ser cobrado de vocês é aplicando essa equação aqui, ó, da entalpia da reação. Quando eu aplico o cálculo da entalpia da reação, é simbolizado aqui por ΔHR, esse ΔHR. Eita, tá ruimzinho aqui a mesa. Pronto. Isso aqui é a entalpia da reação. Quando eu vou calcular a entalpia da reação, são dadas as entalpias de formações dos compostos. Entalpia da reação, eu calculo usando as entalpias de formação. E o cálculo é simples, é somatório de produtos, é o somatório dos produtos, menos o somatório dos reagentes. Somatório aqui é dos reagentes. Simples assim. Bora fazer um treino disso? Agora! Deixa eu pegar aqui. Aplicando. Temos um exemplo aqui, gás carbônico e água, vira ácido carbônico. Eu quero saber o ΔHF de cada um deles. Tem que ser dado na questão, né? Deixa eu escrever aqui o enunciado, para a gente treinar esse exemplo. ΔHF do gás carbônico, vamos supor que seja mais 413 kJ. O ΔHF da água é mais 118 kJ. E o ΔHF lá do meu ácido carbônico é de menos 800 kJ. E aí eu poderia perguntar para vocês, no fim das contas, qual a entalpia dessa reação química inteira? Qual o ΔHR? Ao fazer isso, é só fazer somatório de produtos menos somatório de reagentes, só criando um espaço aqui. O lance é que os nossos produtos é um só, eu só tenho um produto. Vou fazer em preto, resolvendo. ΔHR é igual somatório das entalpias de produtos, produtos menos somatório das entalpias de reagentes. Meu ΔHR vai ser, eu preciso verificar se a minha equação química já está balanceada, tá? Nesse caso, nossa equação já está balanceada pela sequência do macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Carbono tem um aqui, carbono tem um aqui. Hidrogênio aqui tem 2, hidrogênio aqui tem 2, oxigênio aqui tem 2, mais 1, 3, e oxigênio aqui tem 3. Ok, estou com minha equação já balanceada. A sequência do macho, talvez você não conheça, ela indica a prioridade na hora do balanceamento, tá? Só uma curiosidade. E a gente, essa prioridade ajuda, não é uma prioridade obrigatória, mas ajuda a lembrar na hora de balancear. É metal, ametal, depois o carbono, hidrogênio e oxigênio. Por essa sequência aqui,
Você vai evitar aquele lance de ficar mudando o coeficiente, depois teve que ir lá mudar novamente. Ganhamos tempo ao fazer isso. Já está balanceada minha equação, vamos continuar aqui então na resolução. Voltando aqui para a nossa termoquímica, só a dica do macho, colocar aqui numa caixinha, só para destacar, isso é só um parêntese, como se fosse um post-it. Sabe post-it que você coloca lá para lembrar de alguma coisinha no seu caderno? Inclusive uma dica importante que eu dou para você que está aqui estudando comigo, é que façam suas anotações, tá? Assim como eu tô anotando aqui ao longo da nossa aula, ao vivo com vocês. Ao vivo gravado, né? Ao vivo gravado. É importante que vocês também anotem, tá? É uma boa estratégia de aprendizagem é anotar, porque assim o ensino fica ativo, né? Você tá gastando energia nesse processo, não tá só me assistindo como se eu fosse novela. E aí você, como exerce um certo esforço sobre isso, contribui com sua aprendizagem. Fica aí a dica. Então, a entalpia da minha reação vai ser somatório de produtos. O produto é menos 800. Menos o somatório dos reagentes. Aí meus reagentes é 413 mais 118. Deixa eu melhorar esse parênteses aqui. Era para ser um parênteses. Pronto, resolvi isso. Está calculado a entalpia da minha reação, sem nenhum segredo. Isso vai dar. Só agilizar aqui para essa aula não ficar muito longa. Menos 800. Opa. Aqui vai ficar tudo negativo aqui dentro do parênteses, né? Esse menos está multiplicando por todo mundo que está dentro. Vou só somar 800. Mais 413 mais 118. Isso aqui dá negativo, dá menos quanto mesmo? 1061. 1061 quilojoules. Acabou. Simples assim. A aplicação da entalpia de formação tem muita probabilidade que, se isso for cobrado de vocês, seja cobrado nesse formato aqui. Mas eu diria que outras áreas da termoquímica têm mais chance de ser cobrado para vocês, como essa que a gente vai ver aqui agora, que é a área dos diagramas de entalpia. Faz parte das habilidades e competências que são avaliadas no Enem, essa interpretação gráfica, né? E a interpretação gráfica vem na forma desses diagramas. Vamos olhar aqui para esse primeiro diagrama, de uma reação endotérmica. Nesse diagrama de uma reação endotérmica, ó, a gente observa que aqui estão os meus reagentes e aqui estão os meus produtos. Para os meus reagentes serem convertidos a produtos, tem que subir. É uma energia absorvida, como já está aqui descrito nesse nosso gráfico. Observa que ao longo do caminho existe um domo, né? um morro, uma montanha. O que significa essa montanha? A montanha é a energia de ativação dessa reação. Deixa eu pegar uma seta aqui, fica melhor. Essa montanha, ó, é a energia de ativação dessa reação. Isso equivale, então, a minha EA. Geralmente simbolizada assim, com um E maiúsculo e o A minúsculo. É a minha energia de ativação da reação. Observe também que a energia de ativação não conta, não exerce influência na minha reação química. E isso é lei de Hess. A lei de Hess, ela define que numa reação química, apenas o estado final e inicial é que importa. E ele diz, em outras palavras, que a reação, melhor dizendo, a entalpia da reação, H da reação, é uma função de estado. Só depende da situação inicial e da final, função de estado. Isso que resume muito bem a lei de Hess. Sendo uma função de estado, só depende do início e fim, não importando o que acontece no meio do caminho. Início e fim. Não importa o que acontece no meio do caminho. No meio do caminho, no nosso caso aqui em particular, foi a energia de ativação, né, que é aquela energia necessária para fazer com que a reação aconteça. A gente vai ver já em cinética isso aí. Beleza. Reação endotérmica. Aqui um gráfico de uma reação exotérmica. Aqui estão nossos reagentes. Aqui estão nossos
patamares dos produtos. Observe que é agora um decréscimo de energia do reagente para o produto, né? Diminui. O ΔH aqui para esse processo ele é menor que zero, enquanto que o ΔH aqui, para o nosso processo anterior, ΔH aqui é maior que zero. Aqui é a energia de ativação também. A energia de ativação, é importante lembrar, é aquela distância entre o patamar inicial, o patamar dos reagentes e o patamar máximo da reação. Esse aqui é o patamar máximo, e aqui é que fica a mensuração da minha energia de ativação. Esses diagramas que podem ser cobrados, eles talvez venham dessa forma aqui para vocês. Peguei um exemplo. Então, olha só. Aqui temos um diagrama de entalpia. E ele mostra uma reação. Na verdade, ele mostra várias reações ao mesmo tempo. Vamos supor que ele pergunte, qual a reação, entalpia da reação do reagente A virando o produto C. Para A virar C. Qual a entalpia desse processo? Como calcularei? Eu vou pegar então a entalpia do A. Vou pegar a entalpia do C. E observe que ao me deslocar do patamar A para o patamar C, eu diminuo de energia. Nesse exemplo que eu citei, é um processo de ΔH menor que zero. É um processo exotérmico, por exemplo. E o cálculo do meu ΔH vai ser muito simples. O ΔH vai ser a entalpia de C menos a entalpia de A. Delta, que simboliza variação de física, vocês já sabem bem disso. É só pegar então C menos A. Tá aí. Se pedisse qual a entalpia de D para virar B. Para D virar B. Deixa eu pegar outra cor. Para D virar B, é uma mega entalpia positiva, né? Tem que subir bastante. D para virar B. D para virar B é mais ou menos aí esse comprimento dessa seta. Eu escrevi aqui. D para virar B é um processo mega positivo, de ΔH positivo, um processo endotérmico, claramente. E essa entalpia vai ser calculada como sendo a entalpia de B menos a entalpia de D. Essa distância aí. HB menos HD, final menos inicial. Simples assim. Tá? Saber aplicar isso aqui é bem importante. Daqui a pouco a gente vai ver uma série de questões sobre isso. Também vocês vão receber uma listinha de exercícios só sobre essas questões de termoquímica. Uma outra grande área da aplicação de lei de Hess que cai bastante nas provas é o manuseio das reações. Eu até cheguei a destacar isso aqui no nosso fluxograma de conteúdos, o manuseio de reações. E esse manuseio não tem regra. Eu vou colocar só um passo a passo aqui com vocês e já vamos fazer uma questão sobre isso. O passo a passo no manuseio das reações é o seguinte: a gente vai ter que ter sempre um modelo de reação. Tem sempre conteúdo manuseio. Só colocar aqui um título: manuseio de reações. No manuseio das reações, a gente vai ter sempre uma reação modelo. Então tem a reação modelo. A reação modelo, ela vai ter um ΔH desconhecido. Sempre acontece nesse formato, tá? E se acontecer no formato diferente, vocês também vão desenrolar tranquilamente. A reação modelo tem um ΔH desconhecido, e aí você tem a reação 1, reação 2, às vezes até a reação 3, que tem um ΔH conhecido, ΔH1, ΔH2, respectivamente. Fato é que a gente vai mexer na reação 1 e na reação 2, vai mexer nelas, às vezes invertendo, multiplicando por algum fator, para chegar a uma reação global. Chega numa reação aqui ao final, que é a reação global. E essa reação global ela tem que ser igual à nossa reação modelo. Esse é o princípio. Vamos aplicar isso aqui. Isso aqui que é uma questão Enem 2019. Que essa questão diz o seguinte:
O benzeno é um importante solvente para a indústria química, obtido industrialmente pela destilação do petróleo, contudo também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, que é catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação aí dada. Olha aqui nossa equaçãozinha modelo, com ΔH desconhecido, que eu citei para vocês. Essa aqui. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação das entalpias das reações abaixo. Reação 1 e reação 2. Ó. E essas são os valores das entalpias. A variação da entalpia do processo de trimerização em quilocalorias, já que a gente não vai precisar converter unidade. Termoquímica não exige esse conteúdo, talvez conversão de unidade seja pertinente lá em física, tá? Em química vocês podem ficar super tranquilos com isso. Não cai, não é cobrado. E aí eu tenho que encontrar minha reação modelo a partir dessas duas dicas anteriores. Fato é, agora eu vou dar algumas instruções na análise. Observe que aqui na minha reação modelo, vou dar um zoom. Aqui na minha reação modelo, C2H2 é reagente. Aqui na minha reação 1, C2H2 é reagente. Opa, até agora eu não mexo. Também no meu modelo, C6H6 é produto. Na minha reação 2, C6H6 é reagente. Isso já vai estar me dando uma dica valiosíssima. Quer dizer que eu vou ter que inverter essa reação 2. Eu vou inverter ela. Por que eu vou inverter? Revisando com vocês. Porque lá no meu modelo o C6H6 é produto, está depois da seta. E aqui o C6H6 é reagente, está antes da seta. Então, inverterei. E quando eu inverter, vai ficar assim, ó. Vai ficar 6. Produto vira reagente mesmo, só isso. Gasoso. Eu nem precisava copiar esse estado físico, não está fazendo diferença nenhuma, tá? Para essa questão. Que vira C6H6 líquido mais 15 sobre 2 O2 gasoso. Como eu inverti a reação, o valor da entalpia também inverte, tá? A entalpia desse processo aqui agora é mais 780 quilocalorias por mol. Ok. Tá cortando um trechinho aqui no final, deixa eu só puxar mais pro lado, pronto. Invertir. O que mais eu preciso fazer? Primeiro ponto é avaliar, né? Se eu preciso inverter alguma reação. Já vi que era necessário inverter e foi invertida. Agora eu vou avaliar se está na proporção que foi dada na minha equaçãozinha. Como assim? Olha aqui, eu tenho 3C2H2. Aqui eu só tenho C2H2. Isso está me dando também uma dica valiosíssima. Eu pego essa primeira reação aqui inteira e vou ter que multiplicá-la por 3. Vou fazer o mesmo com o valor da entalpia. Também multiplico por 3. Ok? Ao fazer isso, eu vou reescrever. Só por uma questão de organização. Lá na hora da prova, vocês não precisam ficar fazendo isso, de reescrever, tá? Aí fica melhor para eu explicar. Ao reescrever, vai ficar assim, ó. 3C2H2 mais 5 sobre 2O2. Não vou colocar os estados físicos não, tá? Não faz diferença. Opa, multipliquei por 3, que vai ficar 15. Pera aí. Que vai ficar 15 sobre 2. Que vira... Multipliquei por 3, né? Vai ficar 6CO2 e vira 3 águas. O valor da entalpia foi multiplicado por 3. Era menos 310. Agora é menos 930 quilocalorias por mol. Show! Fiz os manuseios necessários. Vou partir para a minha reação global. E se a minha reação global for como é aquela minha reação desconhecida ali em cima, tudo beleza, tudo certinho, chuchu beleza. É só procurar lá a sua resposta correta no gabarito. O princípio é que quando eu tenho moléculas iguais em posições diferentes, eu corto. Então eu vou cortar o 6CO2 aqui, o 6CO2 aqui. Vou cortar 3 águas aqui, 3 águas aqui. 15 sobre 2O2 aqui, 15 sobre 2O2 aqui. Só sobrou 3C2H2, que vira C6H6, que é exatamente a mesma reação lá do meu modelo.
Como eu fiz, eu cortei, depois eu juntei, tá? Fiz uma soma, cortei, cancelei aquelas que estão em posição iguais, em posições contrárias. E eu faço o mesmo com o valor da entalpia. Junto vai ser menos 930 mais 780. Isso aqui vai dar menos 930 mais 780, vai dar menos 150. 150 quilocalorias é minha resposta correta. Letra B, portanto. Isso é a aplicação do manuseio de reações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os combustíveis e a dinâmica de combustíveis aplicada ao conceito da termoquímica.